Oi, gente. Muito bom dia. Meu nome é Edgar, sou um dos pastores da igreja. Sempre é uma honra e um privilégio poder trazer a palavra do Senhor aqui perante todos nós. Um abraço aí quem nos acompanha em casa, quem está lá em cima também. Estamos vindo de uma semana que mudou a rotina, não é? O frio para nós, mas tem muita gente suando muito lá nas Olimpíadas para ganhar uma medalha, nem que seja de bronze. E nós temos aí estudado esses personagens do Antigo Testamento, gente como a gente, e aqui entre nós, essas pessoas do Antigo Testamento, elas têm muito mais a ver com a gente do que os campeões das Olimpíadas. Não é verdade? Porque quando eu vejo esse pessoal se esforçando tanto nas Olimpíadas, aquelas moças nas barras lá, dá um salto para trás e não cai, segura do outro lado ali, e dá aquele giro. É alta performance isso. Então, esses personagens aqui da Bíblia estão muito mais perto da nossa realidade do que esse povo cheio de treinamento técnico. Então, a gente tem aprendido a cada semana com esses personagens bíblicos e tomara que você esteja sendo despertado para conhecer as Escrituras. Porque Deus desejou se comunicar conosco e Ele o faz através de um livro, que se chama a Bíblia Sagrada. Não é muito interessante a gente ver a história desses personagens, como tem a ver conosco? E vamos conhecer hoje mais um deles. Não faz muito tempo que eu preguei sobre ele. Ele é um dos juízes de Israel. Já vimos um deles aqui, que foi o Sansão. Nós temos aí no livro de Juízes 14 juízes. Os mais conhecidos são esses: Gideão, Sansão, Dona Débora, daí que vem as Déboras, não é? Jefté e Samuel. Esses são os mais conhecidos. E recentemente aprendemos sobre Sansão e vamos ver hoje também esse personagem incrível, Gideão, que deu até nome os Gideões Internacionais, esse povo que distribui o Novo Testamento aí nos hotéis, nos hospitais, penitenciárias, escolas, universidades, aquele Novo Testamento. Então, chama-se Gideões por causa da valentia desse desbravador. Então, eu vou passar aqui, se você quiser ler na Bíblia, está em Juízes 6. E nós vamos falar, antes de entrar no Gideão, eu quero dar um destaque para a nossa visão. Porque hoje, ao falar sobre Gideão, eu quero trazer à memória a nossa visão. A gente chama hoje de Dia da Visão. Cada 2 meses a gente fala sobre a nossa visão para não cair no esquecimento. Olha só, nós queremos ser essa igreja. Nossa visão é essa. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Uma igreja bíblica, relevante em PGs, capaz de buscar, acolher e equipar muitos para o Senhor Jesus. Queremos ser essa igreja. Faz parte do nosso DNA. Para cumprir isso, aí vem a nossa missão. Só as mulheres podem ler, por favor? Só as mulheres? Será que você pode guardar isso no coração? Minha missão é viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. E a nossa estratégia de pastoreio é essa. Nós pastoreamos as pessoas através dos pequenos grupos. Foi o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. As epístolas falam também que as igrejas fizeram e nós fazemos também. Você não será pastoreado de outra maneira se não for através de um pequeno grupo. Por isso que a gente insiste que você não se isole, não fique sozinho, que você se conecte para ter suporte,
para exercitar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar, socorrer uns aos outros. Essa é a estratégia de pastoreio dos líderes e das pessoas também. Ok? Então vamos lembrar disso, faz parte da nossa missão e a nossa visão. E agora a gente vai entrar nesse texto aqui. Se você quiser em casa ler na sua própria Bíblia, talvez tenha dificuldade para acompanhar o texto na tela ou aqui também. Se você quiser, a outra opção é acompanhar aqui na tela. Juízes, capítulo 6, ou no seu aplicativo também. Vamos lá, gente? Está aí. Vamos ler aí. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Tempo de opressão. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar. Os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto. Eu pensei na Covid aqui, hein? Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6,16. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra é tão rica de ensinamentos. Estamos agora diante dela para que o Senhor fale conosco. Abre o nosso entendimento. Nos ajude a ter os olhos desvendados para contemplarmos as maravilhas da tua palavra
e o desejo do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos falar sobre Gideão, esse grande campeão. Só para nos ajudar aqui, recentemente, o Rogério nos ajudou a nos situar quanto ao livro de Juízes. Ele fez uma introdução belíssima. Quem estava aqui deve ter lembrado. Só para recordar. Os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Egito, escravidão. Saída do Egito, que é a entrada em Canaã. Estou na fase 3, ok? Canaã. Aqui é o período dos juízes, que a gente leu. São 300 anos. Desses 14 juízes que eu falei. Depois da fase dos juízes vem a monarquia. Período dos reis, que começa com Saul e vai até o cativeiro da Babilônia, que é outro período. Deu para situar? Juízes é depois que eles chegaram na terra prometida, estão expulsando os inimigos, expulsaram a maioria. Mas o tempo foi passando, e ao invés de obedecerem a Deus, eles assimilaram a cultura da sua volta. O livro de Juízes é um livro de declínio espiritual. É um período de bipolaridade do povo de Israel. Deus abençoava, o povo ficava de boa, acabava se apegando à sua prosperidade material, aos deuses em volta, assimilavam o estilo de vida imoral dos povos, um sincretismo religioso. Deus os disciplinava e voltava depois arrependidos e pedia perdão a Deus. Então, isso é um ciclo. O povo peca, clama a Deus, Deus livra, o povo volta a abandonar o Senhor, volta a clamar, volta a arrepender. Então, o livro de Juízes é um ciclo assim, é um período de altos e baixos. Ao invés deles expulsarem os povos em volta, eles assimilavam a cultura. Será que a gente também não tem o mesmo perigo em nossos dias? De ser uma igreja que influencia, de que faz diferença, em que nosso estilo de vida, de buscar a Deus, contagia as pessoas, ao invés de nós sermos contagiados pelos valores, contagiados pelo consumismo, pelo individualismo, pelo egoísmo, pelas vaidades em nossa volta. Essa tensão de ser povo de Deus e ter os nossos valores entra em choque com a pressão em nossa volta. Quando nós andamos em desobediência, parece que o inimigo se agiganta. É o que está acontecendo aqui. Uma pressão, eram 135 mil midianitas. Fala aqui do capítulo 6 ao capítulo 8. Não dá para a gente fazer uma cobertura vasta da vida de Gideão, encorajo você a ler em casa. Mas aqui no 6:5 fala que eles vinham como gafanhotos, milhares e milhares de camelos. Eles devastavam a terra, acabavam com a agricultura. Quanto tempo durou isso? 7 anos, você viu já nos versículos de 1 até o 3. Um período em que o povo de Deus foi oprimido. Pensa, você trabalha, você planta, você aduba a terra, tira o mato, rega, chega na hora de colher, você tem que fugir, porque os caras vinham e colhiam o fruto do seu trabalho. Com medo de morrer, eles subiam as montanhas, se escondiam nas cavernas, fortalezas antigas, e os inimigos saqueavam e levavam suas ovelhas, seus jumentos.
E sem comida, como é que o povo vai sobreviver? Você imagina o tipo de opressão que está acontecendo aqui. Que fala aí no versículo 3. Não só os midianitas, midianita, amalequita e outros povos da região. Havia aí uma soma de invasores acabando com o bem-estar da economia. O país se empobreceu. Vocês viram aí, no versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. Nós não temos um inimigo visível. O Brasil não está numa guerra assim contra outros exércitos de outras nações. Mas a soma do mal, dos anjos e demônios, dos espíritos do mal, que vem também roubar, matar, destruir, tirar nossa paz, fazer as famílias se separarem, saquearem nossos filhos para as drogas, saquearem nossos filhos para o ateísmo, saquearem nossos filhos para a depressão, saquearem nossos filhos para a rebeldia. Nós temos também uma pressão tremenda, enorme, que tira a nossa paz, que fica dilapidando o fruto do nosso trabalho. Fora os altos impostos do nosso país, que é um tipo de pressão também, o desemprego, e o que falar da Covid, que empobreceu tanto o Brasil, comerciantes, empresários, pessoas que foram demitidas, o número de gente morando nas ruas. Eu moro em casa. Quem mora em casa tem visto também pessoas pedindo com mais frequência, pedindo alimento na porta da nossa casa. Estou até conhecendo alguns, dada a frequência que eles aparecem. E de tanto um vir à minha casa, eu perguntei para ele: rapaz, não tem mais casa nessa rua para você pedir, não? Porque ele estava sempre, ele falou assim: só tem a sua casa que me dá alguma coisa. Você vê, eles estão aqui debaixo de uma pressão enorme, gente. O povo está com medo, o país está pobre, sem esperança. E aí eles clamaram ao Senhor. Como é importante a gente clamar ao Senhor. Acho que nós nunca oramos tanto como nesse período de 1 ano e meio para cá, não é? Clamar ao Senhor. Depender de Deus. Nossos olhos estão no Senhor e não nas circunstâncias. Se a gente não orar, a gente adoece. A pressão é muito grande. E muitas pessoas não têm estrutura para aguentar. Mesmo quem é cristão. É porque Provérbios 24:10 fala que se você vacilar no dia da angústia, é porque a sua força é muito pequena. Então a gente temos que nos fortalecer para que seja um dia de angústia, um período de angústia, a gente tenha a estrutura mental para administrar nossa casa, a vida, nossos filhos, senão a gente se entrega, se entrega ao desânimo, a doenças e tudo mais. Então eu creio que tem ensinamentos muito importantes para nós aqui, e a gente pode destacar esse aqui. Deus chama pessoas simples para servirem em seu movimento de libertação dos oprimidos. Você talvez não valorize o que você tem. Tem até uma música que fala isso: quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. E o Senhor está chamando você, Gideão, usar um nome feminino também, do livro de Juízes, Dona Débora, Déboras, e outros, para fazerem parte desse movimento de libertação, porque as pessoas estão oprimidas e carentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Gideão está fazendo o que aqui, gente? Nesse texto que nós lemos, que foi o 6:11, fala que veio o anjo do Senhor. Não é um anjo do Senhor. A gente tem que distinguir isso. É o anjo do Senhor. Está com letra maiúscula. Todas as vezes que aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento,
está se referindo à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus pré-encarnado. Isso se chama teofania. É a segunda pessoa, que é Jesus, que a gente chama Jesus no Novo Testamento, mas aqui é ele mesmo, que é o anjo do Senhor. Por que a gente sabe que ele é Deus? Porque tanto quanto ele aparecia para Abraão, quanto para outros personagens, como agora, ele faz certas coisas que um anjo comum não faz. Ele é todo-poderoso, é onisciente e é onipresente. E às vezes você vê ali na leitura que é Deus, e até as pessoas falavam o Senhor. Chamam o anjo do Senhor como o Senhor, que é o Javé, que é o Jeová no Antigo Testamento. O Senhor. Sou eu aqui? Tudo bem, vamos lá. O que o Gideão está fazendo aqui? Está trabalhando. Está trabalhando. Mas não estava tendo opressão? Estava. Mas o inimigo não estava destruindo tudo? Estava. Eita. Alguém quer comunicar com a gente. 6:11. Gideão estava malhando o trigo, o próprio texto fala para nós, num tanque de prensar uvas. Não entendi. Eu também não. Porque ele estava malhando o trigo, e geralmente era feito com um cilindro de pedra, que você prensava as uvas num quadrado cimentado, tipo de cimento, e você rolava aquele cilindro de pedra sobre as uvas e escorria o suco em outro pavimento, né? Era um lugar quadrado, feito para prensar uvas. Mas ele estava malhando trigo no lagar. Geralmente, malhar trigo, ainda hoje, é lugar aberto. É no terreiro da fazenda, da casa, onde havia um chão duro. E eu já vi, não de trigo, mas já vi de milho, que é parecido. Eu colocava na peneira e sacudia a peneira para a palha sair e ficar só o grão. Então isso era feito, o vento levava a palha e ficava só o grão. Ele está fazendo isso escondido, num lugar provavelmente fechado, malhando o trigo no lugar de uva. Olha, já aqui nós temos um aspecto interessante de Gideão. Na crise, é preciso se reinventar. Não se acomode. Tenta um jeito de você fazer alguma coisa diferente, mesmo que as circunstâncias não estão favoráveis. Se você sempre fez uma coisa de um jeito, sempre trabalhou num certo ramo, na crise é para você se reinventar, tentar ir além, pensar, usar a sua criatividade. Estão surgindo novos tipos de trabalho que a gente não tem nem ideia. Gente se reinventando, fazendo algo diferente. Então ele não era um cara acomodado. E outra coisa, Deus chama gente que está trabalhando. Quando Jesus andou no mar da Galileia, os caras estavam fazendo o quê? Estavam pescando. Quando Jesus chamou Mateus, ele estava na coletoria, funcionário público, trabalhando, ele se levanta, segue Jesus. Quando chamou Eliseu, estava arando a terra. Então, geralmente, quando chamou Davi, o que Davi estava fazendo? Estava lá cuidando de ovelha no sítio do pai. Então, Deus sempre está chamando alguém que está trabalhando para vir e continuar servindo ao reino de Deus. Não dá para entender um crente que se acomoda, que trabalha para si, num mundinho pequeno, minúsculo, se converte e continua pensando só no seu reino pessoal, particular, e Deus está chamando Gideão, a gente falou de visão, né? Olha o mega plano que eu tenho para você. Então esse é o contexto aqui do que nós estamos vendo. E como é que o anjo do Senhor, como é que Deus saúda Gideão? No versículo 12. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Acho que Gideão olhou para trás assim, falou, cadê esse poderoso guerreiro aqui?
Deus estava falando com ele. Agora, nas entrelinhas não dá para ver que é um poderoso guerreiro. Porque o cara está escondido. Está, como é que fala aquela palavra? Camuflado, né? Trabalhando no lugar de uva, malhando trigo. Então ele está aqui apagadinho, tadinho. Está aqui no seu cantinho. E Gideão, ele começa a dar desculpas aqui. Sabe na oração, quando você começa a dialogar com Deus? Ah, Senhor, o Senhor me abandonou. O que aconteceu? Eu oro, e o Senhor não responde. O Gideão, ele tem um discurso de olhar muito para o passado. Porque ele faz umas queixas aqui, você vê no versículo 13. Ah, o Senhor falou que está com a gente. Por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram? Quais são essas maravilhas? A saída do Egito, as narrativas de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabia. Ah, o Senhor não está operando mais. Sabe quando a gente começa a falar, Deus agiu no passado era assim, hoje está tudo muito frio, tudo muito... Deus não está mais presente, eu sinto abandonado. O salmista fala muito isso. Oh, Senhor, até quando? Salmo 13, o Senhor vai se esquecer de mim para sempre. Parece que Deus nunca fez nada. Eu estou aqui. Será que a gente tem essa mentalidade que o Deus da Bíblia é o Deus lá na Bíblia? Fechou o Apocalipse, Deus não atua mais? Sendo que a própria Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, meus irmãos, se a gente perder a perspectiva de um Deus que age nesse mundo, nós vamos ficar parecidos como ateus. Ateus que acreditam em Deus, mas não vê relevância nele para o momento que a gente passa. É o tipo do ateísmo cristão que o Augusto Nicodemos escreveu um livro sobre isso. Os que acreditam em Deus vivem como se Deus não existisse, como se Deus não interagisse conosco. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus falou: eis que de agora em diante o céu está aberto e vocês verão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu creio que Deus intervém. Quem tem olhos para ver, que veja. A gente precisa esperar o sobrenatural de Deus. Olha, eu lembrei de uma história. Quando eu morei com meus pais, eu era solteiro, morava em Diadema, trabalhava a semana inteira, estudava no seminário, curso de teologia. E várias noites durante a semana tinha um som alto de um vizinho meu. Aquele som que te perturba, não consegue dormir à noite. Aquele barulho de gente conversando. Não sei se você já passou por isso. E aquilo me perturbava, e eu tinha que acordar descansado para trabalhar. E eu falei: Senhor, eu vou orar. Me ajuda na minha incredulidade. Mas eu gostaria muito que, ao invés de ouvir esses sons, essas músicas altas e feias, eu queria ouvir hinos de louvor nessa casa. E fiquei ali orando. Demorou, não me lembro mais quanto tempo demorou. Eu sei que Deus me permitiu um contato com essa família. A mulher tinha se separado do marido, tinha jovens em casa, e eu me aproximei deles. Fizemos uma amizade. Depois dessa amizade, os convidei para um curso bíblico. Fizemos esse curso bíblico, esse pessoal começou a se converter. Aí começou a frequentar a igreja, a mesma igreja que eu frequentava lá, naquele bairro em Diadema. Irmãos, eu me alegro de lembrar disso. Tempos depois, estava eu sentado na minha cama para dormir, escutando hinos de louvor daquela casa. Tem alguma explicação para isso? Se você conseguir explicar um ministério como esse aqui, a nossa igreja, os pequenos grupos, se você conseguir explicar isso,
é como se você... É porque Deus não está agindo. Porque quando Deus está agindo, você não consegue explicar o que ele faz. Gideão estava assim, incrédulo. E Deus não o abandonou. E ele fala aqui no versículo 15: Ah, Senhor, chama outro. Desculpas, Moisés, desculpas. Ah, eu nem sei falar direito, Senhor, eu sou gago, Moisés falou. Jeremias falou, eu sou muito novo. O Gideão, ah, Senhor, tem tanta gente boa aí, tem gente aí que tem mestrado, doutorado, eu nem inglês eu tenho. Eu sou tão pequenininho, não fiz nenhuma faculdade. Tem tanta gente aí, Senhor, capaz, carismática, fala bem. Quem sou eu? Ou talvez a pessoa fale, eu sou um aposentado, já trabalhei demais. Eu não sirvo mais para trabalhar. Olha, a gente tenta as desculpas de todo jeito para fugir das responsabilidades. Na verdade, a tribo dele era a mais inexpressiva mesmo de Israel. Tinha muitas tribos, mas os bambambãs, as outras tribos. É tanto assim que a tribo de Manassés, quando José ia abençoar a tribo de Manassés, colocou a mão na cabeça do garoto que chamava Manassés. Aí o José falou, não, pai, não é na mão ou melhor, Jacó ia abençoar Efraim. Aí José falou, não, pai, abençoa Manassés primeiro. Mas Jacó falou, não, filho, vai ser Efraim. Manassés vai ser abençoado também, mas Efraim vai se destacar mais do que ele. Então, Manassés era a tribo menos destacada aqui da história, tá? Só para a gente lembrar disso aqui. Gente, nós aprendemos aqui da vida de Gideão, rapidamente, vamos ver o que nós aprendemos aqui. O chamado de Deus é pela graça. O Senhor não se afeiçoou a vocês porque vocês eram numerosos do que outros povos. Vocês eram o menor dos povos. Deus falou isso para Abraão. Foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Isso está em Deuteronômio 7, versículo 6. Salmo 103, 10 fala que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas porque Ele é misericordioso. Gideão não era uma grande figura, não era um homem cheio de fé, e depois ele vai ser colocado na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, mas ele vai passar por um processo de crescimento espiritual. Deus faz um investimento nele, como está fazendo na sua vida, como tem feito na sua vida até hoje. Preparo. Esses cursos que o pastor Paulo falou aqui são ferramentas para o nosso crescimento. Ferramentas para a gente se tornar um poderoso guerreiro. Deus chama os improváveis. Lembra disso. Deus chama as pessoas aparentemente improváveis. Não desista do seu filho, por mais rebelde que ele seja, ou de orar por aquela pessoa, por mais coração duro que ela tenha. A gente ora porque essas pessoas vão se tornar, porque Deus não nos vê como nós somos, Deus nos vê naquilo que nós nos tornaremos com a atuação dele em nossa vida. E isso tem a ver com o próximo ponto. O chamado extrai o melhor de nós. Faltou ali a palavra nós. O chamado extrai o melhor de nós, nos potencializa. Sabe aquele escultor que vê um mármore? A gente vê um mármore, um pedaço maciço de mármore. Quem não é artista, quem não é escultor, é um pedaço de mármore. Mas para o escultor, ele vê ali uma grande obra de arte, que vai lapidar, que vai produzir ali uma bela obra-prima. Deus nos vê assim também. Lá dentro de nós, tem uma pessoa escondida, debaixo de camadas de medo, de traumas,
de danos que a vida nos traz. Às vezes nos deixam em frangalhos. Talvez você tenha sido até abusado verbalmente, sexualmente, colocado rótulo em sua vida, e você está escondido. Essa história mostra que Deus pode mudar a espiral decadente de um povo inteiro, que foi o povo de Israel. E Deus é um motivador. Deus está sempre nos motivando. Olha como Jesus saúda Natanael lá no Novo Testamento. Natanael era um camarada que ninguém estava nem aí por ele. Jesus já chega chegando. Eis aí um verdadeiro israelita, um cara honesto. Ele estranhou essa saudação, né? Aqui Deus fala para Gideão: eis aí um poderoso guerreiro. Não apenas para você sobreviver, mas para você vencer. Então Deus está chamando Gideão para uma missão. O projeto envolve uma missão que está aqui no versículo 14. Com a força que você tem para libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Eu vou pegar um Ctrl+C aqui, ou um link, com Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gideão recebeu a missão de se levantar para libertar o povo. Nós temos uma missão de libertar as pessoas que estão escravizadas ao pecado. Deus deu uma missão para Gideão. Deus deu uma missão para mim e para você. Atos 1:8. Recebereis poder. Eu estarei com vocês. Recebereis poder. Sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Uma mega missão. A missão não é que você está pronto. Deus não chama, como diz aquele ditado, os qualificados. Deus qualifica os chamados. Isso Ele está fazendo o tempo todo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Achei interessante esse comentário aqui. Como filhos de Deus, andem de modo digno de sua vocação elevada e viva como quem está sentado com Cristo em glória. A motivação não deve ser ganhar, mas viver à altura da posição em Cristo. Sabia que você é a pessoa chamada pelo Senhor para responder às orações que são feitas para levantar mais trabalhadores? Nós somos a resposta da oração de Jesus. Ele não falou isso? Rogai ao Pai que mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós somos a resposta dessa oração de Jesus. Continuando, o chamado envolve um tratamento do orgulho. Quando Deus vai tratar com Gideão, aqui no 7, de 1 a 2, está escrito: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas os 10.000. Versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa
todos os outros homens. O que diz essa seleção que Deus faz aqui? Qual era o exército de Gideão? 32 mil homens. Era mais ou menos uma proporção de um soldado para 4 inimigos. Eles eram 32 e tinha 135 mil para enfrentar. Essa proporção, 1 para cada 4. Aí Deus fala para Gideão, tem gente demais. Como assim? Gente demais? 1 para 4? Deus vai tratar aqui com orgulho, porque quando a gente consegue fazer alguma coisa, a nossa tendência é ficarmos cheios de nós, cheios de si. O orgulho toma conta, falar que nós é que conseguimos, que não foi intervenção de Deus. Aí tudo bem, 32 mil. Aí Deus fala assim, os medrosos podem voltar para casa. Quantos saem? 22 mil. Fica quanto? 10 mil homens. A proporção de 10 mil homens é 1 para 13. Você imagina 13 mil homens, vai enfrentar 135 mil, e vem com lança, vem com espada, e os 13 mil aqui, um enfrentar 13. Não dá para tremer? Mas Deus volta a falar para Gideão, tem gente demais ainda. Eu não sei qual seria a sua reação. Porque os que da tremedeira tinham a liberdade de voltar, porque o medo é contagiante. O medo nos faz ver o mundo de maneira diferente. Então eles saem, aí Deus ainda fala, tem gente demais. Vão àquele poço beber água, poço não, um rio, os que só lamberem a água, você separa. Os outros que cair no rio, pode separar. Os que lamberam a água, né, provavelmente ajoelhados não, em pé, lamberam a água, 300 foram separados. É com esses que você vai vencer essa batalha. Então, meus irmãos, isso aqui mostra para nós que na obra de Deus, os tímidos, os medrosos, eles precisam rever o seu posicionamento, porque Deus está chamando gente que confia, que pela fé vai enfrentar os desafios da vida. E cuidado com o orgulho. Para a gente cair, basta subir, 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 subir. Nós temos aquela síndrome do Nabucodonosor, que construiu os jardins da Babilônia e fala assim, não fui eu que construí isso? Para minha glória? Já ouviu alguém falar assim? Tudo que eu consegui foi pelo meu dinheiro. Foi pela minha força. Nunca precisei de ninguém. Essa é a voz da autossuficiência. E quando a pessoa é assim, ela não dá glória a Deus. Ela se enche de uma glória vazia. Isso é vanglória, glória vazia. Deus trabalha no orgulho aqui do povo. E por último, o trabalho de Deus envolve um trabalho em equipe. Com esses 300 homens, Gideão vai batalhar, eles vão subir numa montanha, os inimigos estão lá no vale, acampados. Fala aqui no 7, versículo 12, os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia, não se podia contar os seus camelos. Olha a estratégia de Gideão. O inimigo está lá embaixo no vale. Eles estão no alto da montanha, à noite, bem de madrugada, quando só os sentinelas estão acordados. Gideão dá uma tocha, um tipo de cantil que explode, um vaso que explode, quando você bate com força nele, e a espada também. Então Gideão falou, quando eu gritar, espada do Senhor, e Gideão, vocês quebram esses vasos e acendem o fogo. Eles estavam no alto da montanha. E todos aqueles 300 vasos quebrados, as tochas acesas, e todo mundo gritando, espada do Senhor e Gideão. Isso provocou um grito tão forte que os inimigos, deitados, acordaram em suas tendas, no escuro, e começaram a lutar entre si.
e se mataram. Sobraram alguns que fugiram e eles foram depois atrás e conseguiram a vitória. Só Deus para explicar um negócio desse aqui incrível. Isso mostra para nós que na batalha do Senhor a gente nem precisa lutar. O Senhor peleja por nós. A nossa luta não é contra gente. Talvez você tenha alguém que você não se dá bem. A nossa luta não é contra pessoas. É contra forças do mal nas regiões celestiais. Queridos, Deus nos deu uma estratégia também, trabalhar em equipe. Uma estratégia de alcançar as pessoas, de ir nos prédios, de ir nas casas. É uma estratégia de Deus. Parece tão complicado entrar num prédio, mas a gente ora, alguém se converte, conhece a Jesus, abre sua casa, se conecta com outras pessoas, outros vão chegando, e assim a gente vai passo a passo, alcançando pessoas, libertando pessoas para Jesus Cristo. Esse movimento de libertação, de tirar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, continua. A nossa vida também é uma batalha, mas a gente não precisa ter medo. Você é valente. Não você é fraco, mas o Espírito de Deus em você é capaz de fazer maravilhas e proezas. E por falar em Gideão, quando Jesus chegou aqui a esse mundo, o que ele falou? Ele é o nosso maior libertador. Ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso está em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele me ungiu para proclamar boas notícias, para pregar libertação aos oprimidos, para recuperar a visão dos cegos e proclamar o Evangelho do Senhor. Jesus é o nosso Salvador, o nosso chefe, o nosso Gideão. E com poucos, ele está fazendo uma grande obra, porque está libertando milhares e milhares e milhares de pessoas, entre as quais nós nos incluímos, para seguir esse nosso Jesus. Gideão era imperfeito, Jesus é perfeito. Gideão era fraco como nós. Jesus, ele é 100% Deus. E ele está chamando você também. Vamos nos unir a esse exército de Jesus para libertar os oprimidos? Amém?